Sejam muito bem-vindos ao Mundo de Amanhã, o site que traz assuntos do mundo de amanhã, a história de tudo que a gente vivenciou até agora. Pode ser revisitado, repensado, melhorado, pensando no futuro melhor. Turismo de amanhã, educação de amanhã, cidade de amanhã, todos esses temas podem ser abordados com o olhar diferenciado e principalmente voltado para os atores, pessoas que fazem a diferença no seu terreno, no seu território, pessoas que não têm muito holofote, e são essas pessoas que a gente quer ouvir. Hoje, com a gente, a Mariana Benchimol. A Mariana Benchimol é uma educadora, ela se apresenta como educadora, ela mora em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, com um pezinho na Bahia também, onde ela tem ações acontecendo. E a gente está, então, hoje querendo trazer essa visão que ela tem sobre o mundo de amanhã na parte da educação. Ela é educadora, ela trabalhou em escola, ela tem também toda uma abordagem sobre o brincar, sobre a natureza, sobre uma visão artística. Então é isso que a gente vai falar hoje com ela. Seja muito bem-vindo, Mariana, muito obrigado pela sua presença. Então, você se define como educadora. Por quê? Porque eu acho que ser educadora tem a ver com uma autorresponsabilização, que está para além de qualquer título universitário, qualquer curso, enfim. É uma coisa que qualquer pessoa comum que se sinta na responsabilidade de se autoeducar e de contribuir com a educação das pessoas, ela pode se reconhecer como uma educadora. Então, eu acho que isso é um pouco o que eu venho fazendo. Entendi. Então, na verdade, quando se fala educadora, você sai um pouco dos critérios acadêmicos e traz isso mais para o dia a dia. Os pais são educadores. Exatamente. Eu acho que está mais ligado a um conjunto de valores que a gente carrega, né? E claro que não existe um bloquinho, para você ser um educador, você tem que cumprir essa lista, mas eu acho que é uma busca mesmo para que a gente esteja sempre melhorando, sabe? A educação, ela tem a ver com isso, né? Com a gente estar sempre buscando melhorar a si mesmo, melhorar a sociedade, melhorar o mundo que a gente habita. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Entendi. E quando se fala de valores, então desse conjunto de valores, você está falando de valores pessoais ou valores assim maiores assim da comunidade? No seu caso, quando se fala desses valores, você se refere ao quê? Eu acho que os dois, né? Aquela máxima de agir local, pensar global e vice-versa também faz muito sentido. Mas se eu tivesse que trazer de um jeito mais didático, eu falaria que são valores que conversam com a sustentabilidade. E aí, olhando para a sustentabilidade, não só daquilo que mantém a natureza viva e resiliente, mas também olhando para as pessoas, olhando para a cultura e olhando para a economia, né? Para todo esse sistema que mantém um equilíbrio, né? Então, é pensar mesmo nas ações que a gente faz e se essas ações elas estão contribuindo para a sustentabilidade de uma maneira integral ou se a gente pratica coisas que não são assim. E mesmo quando a gente tenta ser coerente com essa fala, é uma fala que é uma luz no fim do túnel, né? Porque eu mesma conheci pouquíssimas pessoas que estivessem mais próximas dessa luz. A gente consome mais do que a gente precisa, né? A gente opta por coisas que às vezes dão conforto, mas que a gente sabe que estão consumindo combustíveis fósseis ou que estão usando plástico, ou que, enfim. Então, eu acho que é uma busca por essa coerência, uma busca por essa sustentabilidade e não algo que a gente consiga no mundo de hoje, pelo menos eu, cumprir rigorosamente todos os quesitos que eu deveria estar cumprindo e que todos nós deveríamos estar cumprindo. A gente tem que conviver com uma certa dose de contradição, de um pouco de fazer uma autoleitura que a gente pode mais,
mas não somos perfeitos, né? Eu estou também engajado em assuntos de sustentabilidade, a nível pessoal, a nível empresarial. Eu reparo o quanto a gente carece de coerência às vezes, né? Que fala, prega alguma coisa e não consegue fazer. Isso não é para desanimar, é mais para ter noção disso e consciência disso. Mas é difícil, às vezes, ser cobrado de ensinar alguma coisa que não consegue sempre praticar. Claro. E praticar sustentabilidade à risca sei lá, é quase como um sacerdote, né? Sim, mas eu acho que é justamente isso, é o contrário do desanimar. A gente tem que estar sempre animado, porque tem sempre algo para a gente melhorar. A gente está tão distante disso, né, que a gente tem que estar sempre animado, porque a gente vai sempre melhorando as nossas relações, melhorando o jeito que a gente lida com a natureza, melhorando o jeito que a gente lida com o dinheiro, sabe? E isso é para sempre, isso na verdade é para agora e para as próximas vidas. Então, para mim é uma motivação. Então, agora, ser educadora, tendo como sustentabilidade, no sentido mais nobre da palavra, como base pedagógica, é anos-luz do que prega o Ministério da Educação, que precisa de um currículo longo como braço, de títulos, de diplomas e tal. Quando a gente fala isso, é um pouco mais a escola da vida. Então, como que você trouxe isso na prática, na sua prática pedagógica ou escolar? Porque você atua muito forte em algumas escolas, né? Sim, é uma boa pergunta essa, porque assim, eu acho que a ideia não é negar o conhecimento acadêmico, mas é somar ao conhecimento acadêmico, né? Então é super importante, eu mesma vivo fazendo várias formações e cursos, mas se eu te disser assim que de verdade as minhas maiores inspirações elas estão nas mestras e mestres da cultura popular, no que eu observo na natureza, sabe, na floresta, nos mares, nos rios, sabe, no céu. Então eu acho que na verdade tudo isso é conhecimento fundamental, conhecimento de vida, porque assim, se a gente olha para essa educação de massa tradicional, um dos principais pontos é isso que você trouxe, ela não dialoga com a vida. Você passa a vida escolar inteira aprendendo um monte de coisas que o nome que a gente chama é que não tem função social, né? Você não sabe para que você aprende, por que você aprende, aonde que isso está no mundo, sabe? E por outro lado, você perde a oportunidade de aprender coisas fundamentais para a liberdade, para a autonomia, para a felicidade. Então, assim, para mim, educação que esteja ancorada na alegria, na felicidade, é fundamental. E a gente, assim, tem muito pouco sobre isso, tanto de aprender a lidar com os nossos sentimentos, sabe, com o nosso autoconhecimento, com as relações, com estar em grupo, com conhecimentos que deveriam estar nas escolas, estão em várias escolas, ainda bem, mas assim, se a gente fala dessa educação de massa, não tá muito, muito pouco, né? Muito pouco. Até mesmo através das artes, através da participação ativa das crianças, sabe? Do conjunto, né? Inclusive conceito das como famílias. Comunicação não violenta, vou falar de capacidade de resolver assunto em grupo, gestão de conflito, que eu acho que no mundo conflituoso, saber lidar com essas dificuldades é um aprendizado essencial. Quem são os mestres disso que você está falando? Quem são essas pessoas que têm um propósito, que engajam as pessoas em torno de um propósito, que geralmente esse propósito está ligado com uma celebração, com uma festa, com uma coisa cíclica, anual, uma festa grande que acontece todo ano. E essas festas geralmente estão reverenciando algo cíclico na natureza também. São os mestres da cultura popular. São essas pessoas que estão aí espalhadas pelo Brasil, com muita sabedoria, que é isso, são lideranças comunitárias que envolvem uma comunidade inteira em torno de um propósito, que celebram, que entendem da natureza, que sabem tudo, vai chover, não vai chover, essa planta aqui é boa para isso, é boa para aquilo, nananã. E essas pessoas não estão nas escolas,
sabe, o saber delas é menos, o saber delas não é... Então, assim, e são pessoas... Não encaixa no ordem e no progresso, né? Não, e também, às vezes, tem uma coisa que fica com um olhar, assim, essa palavra folclore, ela caiu um pouco nesse lugar, sabe? Então fica uma coisa meio assim, folclore. Ah, isso é tão legal, mas é lá, e eu tô aqui, sabe? Porque a minha vivência não... Isso não se aplica na minha vivência, é uma vivência que é particular, quando na verdade, claro que são vivências ricas em identidade, cada uma tem a sua identidade, cada mestra é um, cada festa é uma, cada ecossistema é um, mas que trazem também aprendizados que são esses valores macro que sustentam a prática educativa, ou que deveriam sustentar a prática educativa, o sentido de pertencimento, de vínculo, de alegria, de celebração, sabe? Se a gente pensa num carnaval, por exemplo, né, que é super conhecido. Quando você brinca o carnaval, você tá lá inteiro brincando aquilo, curtindo, sabe? Cantando as músicas, e são músicas... Enfim, eu trouxe o carnaval só porque é muito conhecido, mas... Festa São João, as festas juninas, por exemplo, também. Sim. É muito ligado a esse folclore, essas tradições. E uma coisa muito alegre é que você traz isso, tem uma dimensão alegre. É sustentável educação sem alegria? Eu acho que não, né? Eu acho que não, porque também é isso, a alegria é... Engraçado, essa semana eu fiz um curso com uma educadora que eu sou perdidamente apaixonada, que é a Madalena Freire, né? Que ela é filha do Paulo Freire. Uau! E ela falou tanto sobre isso, sabe? Porque, a gente nasce com desejo de aprender, né? Senão a gente não aprendia nada. Se a gente só aprendesse e caísse na prova, a gente não aprendia nada. E se a gente para pensar em tudo que a gente sabe na nossa vida, que a gente conseguiu aprender... Uma parte vem da escola, do conhecimento acadêmico, mas na vida a gente aprende uma série de coisas, né? E o que acontece é que quando a gente entra nesse sistema convencional de educação, esse desejo de aprender, ele não cabe. Por quê? Porque eu já tenho um currículo pré-concebido, uma apostila que eu vou seguir, e que é isso que foi planejado. Mas o meu desejo, que está acontecendo com a minha vida, ou com a vida da minha comunidade, com a vida da minha turma, com a vida da minha escola, tudo isso perde importância, perde lugar, e a gente vai alimentando um sistema que anula o nosso desejo de aprender, que é o principal motor. Então, se a gente deseja aprender alguma coisa, a gente vai ao encontro daquilo ou busca aquilo de alguma maneira, né? Outra coisa que me deixa triste às vezes, o fato de uma vez você terminou faculdade, aí você entra na vida e se para de estudar. Isso é um erro também. Poderia estar estudando, aprendendo, lógico, mas estudando a vida toda. Na vida do educador e da educadora, isso é o maior dos contrassensos, na verdade, né? Isso não pode existir. Porque é isso, a gente é o que a gente faz, né? Então, se a gente quer despertar esse gosto pela aprendizagem, esse desejo de aprender, a gente tem que estar aprendendo o tempo inteiro. Coerente do que a gente prega, né? Sim, e é isso. E o campo da educação também, assim como todas as outras áreas, é tão amplo que quando você abre uma janelinha, você vê que você tem, assim, 350 mil coisas para estudar, abrindo essa pequena janelinha. Então, é sem fim esse processo, né? Tem uma idade ou um grupo de pessoas que você gosta mais de ensinar? Ou para qualquer idade, qualquer tipo, tem sua graça para você? Eu acho que qualquer idade eu curto, sabe? Tem coisas que eu curto mais de uma idade, mais de outra, mas eu já tive experiência da educação infantil aos adultos, né? E eu acho que cada momento, cada fase da vida tem o seu quê especial. Eu trabalho muito com adultos, né? Com a formação de educadoras e educadores. Mas muito no sentido também porque eu gosto de pensar que aquilo está sendo... tem potencial para ser multiplicado, sabe?
Não que eu prefira estar com os adultos do que estar com as crianças. Na verdade, eu acho que eu prefiro estar com as crianças. Então, se você entrar numa sala com 20 adolescentes, jovens adolescentes, você faria o que com eles? Eu acho que eu faria o que eu faço com todas as idades. De cara, assim, eu acho que eu sou meio monotemática. E aí depois... Mas eu sempre gosto de começar brincando, independente da idade. Porque eu acho que a brincadeira nos conecta com a nossa raiz. Se a gente pensar assim, que todo mundo foi uma semente, né? E essa semente foi germinando na barriga da nossa mãe, nasceu e foi se desenvolvendo. E aí, de acordo com a carga cultural, então a gente nasce natureza, né? A gente nasce, não é que a gente deixa de ser natureza, mas a gente nasce se percebendo natureza. A gente se sente o entorno. A gente primeiro se sente a nossa mãe e depois a gente se sente tudo que está ao nosso entorno. E dependendo da carga cultural que cada um de nós recebe, a gente vai ou mantendo essa qualidade de se perceber a natureza ou se afastando disso e entendendo que a natureza é somente um recurso, que ela está aí para a gente usar, né? E realmente não se percebendo como bicho também, né? Um bicho meio diferente, meio predador demais, meio... Mas mesmo assim, bicho, né? Em 10 milhões de espécies, somos uma apenas. Sim. E tem 9.999.909 que também merece existir, viver e tal. Mas então, o que você faria, então? Então, primeiro eu começaria brincando, porque eu acho que isso nos conecta com essa nossa fonte de alegria, de energia. Então, que brincadeira? Você tem uma... Não, brincadeiras de roda, de uma maneira geral, são o meu forte, digamos assim, é o que eu mais gosto, né? Dança circular, essas coisas? Também. Cantos, danças, brincadeiras rítmicas, coisas nesse sentido. E aí depois, eu acho que em qualquer processo, em qualquer idade, é escuta, né? Eu acho que assim, você começa escutando, você não chega para propor ou para nada assim. Acho que a brincadeira já até é uma proposta, mas que eu acho que é algo muito forte que eu carrego comigo, que eu acabo me apresentando um pouco através disso, mas eu acho que escutar, abrir esse espaço para escuta, e aí a partir dessa escuta você começa a construir vínculo, e a partir daí pensa-se coletivamente que caminho que a coisa segue. Né? O que me chama a atenção, sabe, nesse tipo de colocação que você faz, e parece tão óbvio que a melhor maneira de você, como educador, chegar para um grupo é de começar a escutar eles, saber quem eles são, que tipo de nível de conhecimento eles têm, para você sacar melhor como você vai poder contribuir melhor para eles. É muito óbvio, né? Sim. Só que todos nós, eu posso dizer que essa educação tradicional que vingou até agora e que o mundo de amanhã talvez aos poucos consiga fazer evoluir, é que ficamos tudo quieto escutando o professor falando, né? Eu não me lembro de um professor chegando, por favor, fazendo pergunta, né? Para a gente se expressar. Sim. Então, parece óbvio, mas não acontece. Aonde que o método pedagógico ele errou? Quando foi que ele pegou o caminho errado? Eu diria que assim, por volta da Revolução Industrial, né? Que foi quando houve a necessidade de se pensar numa escola que atendesse a população de uma maneira muito ampla e que correspondesse à lógica capitalista. Resumidamente, né? Como é que eu coloco uma pessoa mal remunerada atendendo o maior número de pessoas possível? Essa é a lógica da escola, né? Então, o que eu faço? Eu trago um método pré-concebido para essa pessoa dar conta, porque ela é uma só. Se ela é mal remunerada, ela vai ter dificuldade para se formar e fazer formação contínua. Por que isso? Você estuda o tempo inteiro. Então, isso também vai dificultando a prática pedagógica, né?
E aí você traz uma aula que já está pronta e essa aula, a gente diz que é no paradigma da ensinagem. Se está havendo aprendizagem, é outra coisa. Mas a professora está ali, né, ou o professor está ali para exercer a sua ensinagem de acordo com o que já pensaram por ele. Ele tem que ensinar. Ele vai ensinar. Se aprendeu, não é tão importante. Isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo também. Mas o que para além disso, né? Porque assim, quando a gente está na intenção de ensinar, mas pelo menos aquilo vem de uma reflexão do contexto local, do contexto daquele grupo, sabe? Mas não, a coisa ela está ainda mais para trás do que isso. Então tem alguém que não tem conexão nenhuma com aquele grupo que pensou numa apostila. Não que as apostilas sejam ruins como um todo. A gente pode se inspirar pra caramba nas atividades que tem nas apostilas e tem atividades maravilhosas. Agora, se isso é o seu plano de aula, se isso é o que você vai realizar, independente do seu contexto, isso está fadado a dar errado, né? E aí, se a gente volta para aqueles valores iniciais que a gente aprende quando a gente se afeta, através do afeto, do vínculo afetivo, dos sentimentos, e a gente não tem sequer um diálogo acontecendo, se a gente não tem um momento de escuta com qualquer idade. Então, assim, o que é pior nesse sistema autoritário é que quanto menor a criança, mais a gente se autoridade, né? Lógico que a gente responsabilidade. A gente tem uma grande responsabilidade pela nossa maturidade, experiência de vida, por tudo isso. Mas as crianças, elas precisam ter escuta, espaço de fala, espaço de se colocar, de tudo, desde sempre. Não que ela vai ser uma tirana e o que ela falar a gente vai seguir. Não é isso. É espaço de conversa, de diálogo, de criação de vínculo, de afeto, né? Disso tudo de encantamento, que é outro ponto também que falta muito, né? Então, a gente se encanta com tanta coisa nesse país maravilhoso que a gente vive e a gente entra numa escola, assim, tem um jogo na internet, depois eu posso até passar a referência, que você tem que ficar clicando se é uma escola ou um presídio. Nossa. E aí, assim, né, eles pegam fotografias e, assim, se a gente pensa nas escolas de uma maneira geral, sabe, são escolas pouco encantadoras, repetitivas, que não expressam uma cultura local, que não conectam com a natureza do entorno, sabe? Que aprisionam as crianças, resumidamente, emparedam as crianças, né? E aí, escutando você, algo intencional nisso, ou não exatamente, meio que um desvio que cresceu? Ou você acha que é uma coisa... Foi pensado, isso é difícil não de pensar, que foi uma coisa organizada dessa maneira. Todo ato educativo, ele é um ato político, todo. Se você faz com consciência ou sem consciência, é uma outra questão. Mas assim, todo esse sistema educativo, ele está ancorado nas bases coloniais, nas bases patriarcais, nas bases racistas, nas bases machistas. Então, se a gente quer uma transformação social desses paradigmas que eu acabei de colocar, isso precisa acontecer também havendo uma transformação na forma que a gente organiza as escolas. Assim, se a gente pensa que toda criança no Brasil é obrigada por lei a estar nas escolas, a gente entende o potencial que a educação escolar tem para a transformação da sociedade. Ou para manter do jeito que está. Exatamente isso. Se for o contrário. Exatamente isso. Então, todo esse sistema, ele acaba institucionalizando a meritocracia, o racismo, enfim, tudo isso né, esse sistema, ele é extremamente colonialista. Então, se eu falo para você que, poxa, o saber de um mestre, de um pajé, sabe, de um mestre da cultura popular, se esse saber é tão importante quanto um saber acadêmico, então eu estou falando de romper com essa hierarquização do saber. Né? Se a gente pensa assim, por exemplo, a Unesco, isso é bem conhecido, né?
que a Unesco ela fez um relatório para educação. Como é que é, gente? O relatório Delors para educação do futuro. Bom, agora me fugiu o nome, mas que ela fala do aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer, né? Então, dentro desses que a educação deveria estar explorando esses 4 campos, digamos assim. E a gente olha para as escolas e as escolas elas estão voltadas só para o saber acadêmico, que talvez coubesse no aprender a aprender, mas que na verdade no sistema convencional também não está fazendo isso, porque não está gerando autonomia de aprendizagem. A criança está passiva, recebendo um conteúdo e copiando do quadro. Se pelo menos a escola tivesse voltada para o conhecimento acadêmico, mas tivesse ensinando a criança a pesquisar, ensinando a criança a fazer projetos, a ir atrás da informação, a sistematizar, a socializar o que ela aprendeu, a gente já estaria dando um bom início, né? Se as escolas tivessem nos seus eixos curriculares, e para além disso, porque às vezes você tem um currículo maravilhoso e vai na prática é outra coisa, mas tivesse realmente uma intenção pedagógica acontecendo para o aprender a conviver, né? Para aprender a ser quem sou eu, do que eu gosto, qual é meu lugar no mundo, quais são as minhas habilidades, as minhas potencialidades, o que eu tenho dificuldade, por que eu tenho essa dificuldade, como é que eu posso superar isso, enfim, e o aprender a fazer, né? Então a gente cresce e não faz nada, não produz nada, a gente não sabe, não acontece alguma coisa que depende da nossa manualidade e a gente tem que terceirizar esse serviço, a gente não sabe resolver, né? E isso também deveria estar sendo ensinado na escola, se a escola está pensando na liberdade, porque a gente... Na autonomia, Na né? autonomia, exatamente. Então... Sabe que eu gosto também de pensar que sempre tem um ciclo, sabe? A natureza tem um ciclo e provavelmente a sociedade tem um ciclo. Porque eu acredito que quando começou, digamos, a ciência a ganhar mais espaço, porque teve cientistas que descobriram uma série de fenômenos, né? Tipo eletricidade, pressão, motor, enfim, quando foi descoberto tudo isso, eu acredito que isso foi trazido de uma maneira com uma evolução, um progresso tão importante para a sociedade, que um pouco deixou de lado o que era a sociedade de antes. Porque essa novidade, entre aspas, foi muito atraente. Aí começou a desenvolver toda uma sociedade, uma educação ligada com foco nas ciências. Eu me espento sempre a importância das exatas no currículo. Se você não é bom de matemática, bom, tá bom, você ficou deixado de lado, né? Porque você não é tão bom. E eu acho que houve essa evolução, demorou demais. Aí, claro que trouxe a Revolução Industrial, que você citou, e todo um desenvolvimento de sociedade econômico e tal, que foi ligado a esse sistema. Eu acho que estamos num momento onde o sistema trouxe tanto desigualdade, por um lado, e tanto impacto com a natureza, que começou a trazer de volta. Então, será que não está vivendo esse ciclo onde, num futuro, que eu espero que não seja distante, o pajé, o mestre de folclores locais, o trabalho manual, o matriarcado, se pode falar, talvez não seja bom o matriarcado, mas pelo menos sair do patriarcado. Você sente essas iniciativas que fazem que a roda está girando? Você acha que isso é uma coisa que você está sentindo ou não? Não sei. Porque, assim, às vezes a gente se engana com as bolhas que a gente pertence, né? E a gente está vivendo um cenário político no Brasil de muito retrocesso. Então, eu acho que essa mudança de chave, essa mudança de paradigma, ela com certeza está acontecendo, espalhada por aí, mas ela precisa ganhar volume para dar conta, porque senão a gente vai se auto-extinguir. Assim, a gente vai se eliminar. Ficando na sua bolinha. Não, a gente, assim, eu acho que se a gente, enquanto sociedade,
não virar essa chave, realmente não transformar as nossas ações do dia a dia para ações mais sustentáveis, digamos assim, e que rompam com esses padrões impostos na colonização, a gente está fadado a se auto-exterminar, entendeu? Se isso vai ser perto, longe, eu também não sei. Não sabe, né? Mas eu acho que, assim, o que eu quero trazer é que existe um sentido de necessidade de transformação, sobretudo. E eu acho que nessa necessidade, a mudança de paradigma, ela não está no ou. Porque essa coisa do ou natureza, ou ciência, né? Ou pajé, ou cientista, ou... Isso também é um padrão colonial, né? Se a gente aprende com os povos originários ou com os povos de matriz africana, né? Eles são povos que trazem um conceito da união. Então, como é que a gente conversa o conhecimento científico com o conhecimento espiritual? Como é que a gente conversa a técnica com a intuição? Sabe? Como é que a gente bota tudo isso junto para conversar? Porque essas coisas estão aí na nossa vida prática do dia a dia, né? Então, não se trata da gente usar a mesma lógica do ou para agora trazer um novo certo, né? Não é para ensinar para as crianças, é para ensinar com as crianças, né? Exatamente. Você acha que os impactos ambientais que a gente vê em vários lugares, alguns ecossistemas que estão ficando talvez no limite, talvez poder colapsar, você acha que isso traz uma urgência de trazer a natureza mais próxima da educação? Qual é o papel da natureza na educação no seu ponto de vista? Que pergunta boa essa sua. Eu acho que essa é a urgência do momento. Assim, se a gente botar uma lista de urgências, cada um vai falar do seu lugar de fala, né? Então, até um pouco ruim eu falar isso, que é a urgência do momento, mas é a minha urgência do momento, né? Eu acho que se eu fosse uma mulher negra, eu estaria com uma outra urgência do momento, e que bom que essa mulher negra está gritando por essa urgência. Dela, né? Dela e de todas as mulheres negras, né? Mas assim, eu sinto que essa é a minha urgência do momento, porque é isso, senão a gente vai realmente, como diz o Ayrton Krenak, o fim do mundo vai estar logo ali, né? Pelo menos de um mundo bom de se viver, um mundo habitável. Daqui a pouco, como é que é isso, né? Agora a gente tem que sair de máscara na rua, daqui a pouco a gente vai ter que sair com aqueles negócios de respiração de mergulhador. Não sei, entendeu? Então, assim, o mundo tem que ser bom da gente viver, tem que ser gostoso, né? E o nosso modo de viver no mundo está corroendo o mundo, está destruindo numa velocidade absurda. Se a gente pega as fotos das principais capitais do Brasil há 100 anos atrás, eu quero dizer ontem, né? Se a gente pega a história do planeta Terra, 100 anos atrás é um pisco atrás. A nossa capacidade de destruição é absurda, é chocante, e a gente tem registro disso. E esses registros não têm sido suficientes para a gente mudar os nossos hábitos. Porque é isso, tudo que eu consumo é ou foi natureza, absolutamente tudo, né? Tudo, a coisa saiu da natureza, transformou e a gente consome. Então, tudo que a gente consome é natureza ou foi natureza. E a gente não muda os nossos hábitos de consumo. A gente não usa o mesmo sapato até acabar, e quando acaba a gente troca só a sola e mantém, e quando acaba o couro a gente troca só o couro. Tem uma hora que a gente joga esse sapato fora e compra outro sapato. Então, assim, estamos quase todos, talvez os povos originários não estejam. Que bom que a gente ainda tem, assim, pessoas para se inspirar, né? Também não acho que do jeito que a gente foi educado a gente consiga chegar nesse ideal, já falei isso antes, mas a gente tem que estar numa busca coletiva, né? De melhorar esses padrões de consumo, de destruição, sabe? De pensar nos ciclos das coisas. Bom, mas comprei isso aqui. Que economia que eu estou movimentando?
Sabe, eu estou dando meu dinheiro para quem? Que fluxo energético é esse? Depois, o descarte disso vai para onde, sabe? Então, colocar a natureza no centro dessa preocupação, porque ela também tem seus limites. Super. Isso pode ser uma ferramenta pedagógica poderosa. De tudo, na verdade, não só dessa parte de consumo, mas eu acho que assim, a observação da natureza fala muito sobre nós, sobre a nossa sociedade, né? Você mesmo falou, a natureza é cíclica, nós também somos cíclicos, né? Tem um nascimento e uma morte, nós também, se a gente olha para toda a dinâmica de movimento, né? A natureza está sempre em movimento e a gente também está sempre em movimento, está sempre se transformando. A vida é movimento, A né? vida é movimento. Então, assim, são muitas aprendizagens mesmo que a gente tem com essa observação do dia a dia que acontece fora e que acontece dentro, né? Ou seja, a melhor sala de aula é uma floresta. Ah, com certeza. Não é uma escola-prisão que você acabou de citar. Com certeza. É uma floresta ou uma praia, com certeza. Isso. Um rio. Uma montanha. E isso é uma coisa que eu tenho falado ultimamente, né? Porque, de uma maneira geral, as pessoas que estão mais abertas a fazerem uma aula num espaço público ou num espaço aberto, né? Pensando assim, nesse desemparedamento que pode estar num ambiente natural ou pode estar também na cidade, né? Geralmente isso ainda está muito atrelado assim, ao estudo do meio. Então agora eu vou estudar sobre os manguezais, eu vou até o manguezal. Ótimo, maravilhoso, isso tem que acontecer. Mas a gente se sente simplesmente bem de estar do lado de fora. Então eu posso ter qualquer tipo de aprendizagem do lado de fora, sabe? Tem algumas lendas urbanas assim que, mas se eu tiver com as crianças do lado de fora, elas vão ficar dispersas e agora eu preciso de um momento de mais concentração. Pode até ser que uma sala te favoreça isso, mas assim, na minha experiência pessoal com grupos de diversas idades, se o momento é de concentração, sei lá, vamos ler uma história, contar uma história, a gente pode fazer isso embaixo de uma árvore, a gente pode fazer isso na beira do mar, na beira do rio, e é tão mais gostoso, e aí a gente vai criando o que, para mim, assim, tem sido uma palavra muito importante nesse processo de aprendizagem, e que eu aprendi também com os povos tradicionais, que é a gente ir criando intimidade com a coisa, sabe? Então, assim, a gente, só por estar do lado de fora, a gente vai criando intimidade com a cidade, a gente vai criando intimidade com a natureza, a gente vai aprendendo a se relacionar com esse ambiente na medida que a gente vivencia esse ambiente. Eu chamo isso a inteligência do meio, né? Quando você pertence a um ambiente determinado, seja uma floresta, seja o mar, umas ondas, seja uma neve na montanha, seja um deserto, ou lá no esquimó, lá no polo norte ou sul, eles têm a inteligência do meio, ou seja, a capacidade de evoluir, aprender, sobreviver nesses ambientes, às vezes inóspitos, né? Isso é uma postura. Ensinar isso para uma criança, a inteligência do meio, até tem inteligência do meio numa cidade. Uma cidade grande eu estava pensando exatamente isso. Como é que a gente educa cidadãos se a gente não tem a oportunidade de exercer a cidadania, de estar na cidade exercendo a cidadania, percebendo se a cidade está cuidada, não está cuidada, como é que as pessoas estão cuidando do lixo, como é que é a poluição visual, se a cidade é arborizada, se não é. Enfim, são tantas percepções que a gente pode ter nesse exercício da cidadania e que tem tudo a ver com essa educação escolar, né? Que eu acho que é isso, a gente realmente precisa ir criando intimidade, né? Por que eu trago isso da intimidade? Porque, por exemplo, se você chega, sei lá, numa comunidade quilombola, né? E aí você vê aquela criança que maneja o facão, que toca o tambor, que sabe todas as músicas, que conhece os orixás. Que não existe isso. Agora vamos sentar, teoria dos orixás 1. Temos Iemanjá, Oxalá. Não é isso. É uma coisa que vai sendo aprendida por intimidade, por observação, por vivência, por experiência. Por experiência, por você estar ali, sabe? E a escola,
nem reflete sobre isso. Ela acha que ensinar sobre natureza é você passar um vídeo, uma coisa que fala, e aí vai falar dos ecossistemas. Legal, isso também pode ser feito, mas isso não pode substituir a intimidade, o estar na terra, o encostar nas coisas, o sentir o cheiro, o aprender através de todos os sentidos, né? Então, sabe, agora que me vem em cabeça, uma vez que você comentou da importância da natureza, claro, a pergunta que não cala é qual a importância da arte, da narrativa, do mito dentro de uma educação? Como que você aborda a experiência, a intimidade com a beleza, com a arte numa sala de aula ou numa aula? Bom, beleza é uma necessidade humana, né? Assim, a gente se alimenta de beleza, a gente gosta de ver coisas bonitas, né? E então isso fala pra caramba, isso fala desde a estética das escolas, né, que a gente conversou, mas isso fala desse alimento da alma, né, dessa coisa que traz esse encantamento, que traz essa alegria mesmo. E a arte, ela é tão generosa que ela se expressa de inúmeras maneiras. Então não é assim, então é a pintura, ou é a dança, ou é o canto. Cada um vai ter o seu vínculo maior com alguma expressão artística ou com algumas expressões artísticas. Qual é o papel da escola, então? É apresentar essas diversas linguagens, é fazer com que as crianças experienciem isso para esse processo de se autoconhecer. Então, se eu nunca experimentei tocar um instrumento, como é que eu vou saber se eu gosto daquilo, se eu tenho aptidão para aquilo, né? E isso vale para qualquer linguagem artística. Então, eu acho que arte, brincadeira, natureza são coisas que elas caminham juntas. Juntos, né? Elas caminham juntas, né? E aí, quando a gente começa, né, no meu caso, que eu comecei a fazer arte com natureza e com brincadeira, né, no meu trabalho, foi o jeito que eu encontrei, assim, de me divertir, digamos assim. É muito rico, é muito legal, porque é isso, a natureza já é encantadora, já é maravilhosa do jeito que ela tá, e ela ainda oferece pra gente a possibilidade de se expressar artisticamente através dela, né? Existe uma idade mais propícia para isso? Na sua experiência, tem um momento chave para a criança despertar para isso? Ou você acha que isso é uma trajetória de vida e pode acontecer em qualquer momento? Eu acho que a gente nasce assim, né? A gente nasce natureza e a gente nasce encantado, né? A gente, digamos que assim, se a gente, tirando os casos mais violentos e que fogem da sociedade, mas assim, a gente geneticamente é fruto do amor, né? Então, a idade para começar, a gente já começa assim. Agora, se a gente se separou disso e a gente está num outro lugar de distanciamento, em absolutamente qualquer momento da vida, a gente pode buscar essa reaproximação, né? E aí, lógico... Que esse estado de intimidade com natureza, com beleza, com generosidade, ele é intrínseco. Ele existe na base. A gente nasce com isso, mas dependendo da carga cultural que a gente receba, a gente pode ficar completamente afastado disso, mesmo, de verdade, né? Nas nossas práticas, mas também nos nossos valores. A pessoa pode entender que a natureza é só um recurso e que está tudo bem botar a floresta no chão e fazer uma monocultura. Ela pode entender isso e achar que isso é certo, e ela vai trazer um monte de não sei o quê para querer dizer que isso é certo. Mas ela também pode perceber que existem outros caminhos e que a gente tem que pensar sistemicamente, a gente tem que pensar nas nossas ações localmente, globalmente, e que é isso. Se todo mundo resolver botar a floresta no chão para fazer monocultura, a gente se extermina, não chega nem no meu bisneto, na minha bisneta, né? Então,
Eu acho que tem sempre essa oportunidade de voltar esse colo, né? Da mãe, digamos assim, da mãe natureza, né? Ela está sempre Gaia, lá, ela tá sempre lá esperando, né? Basta a gente se dispor a ir. Ela está lá, a floresta está lá, quer dizer, enquanto ainda estiver lá, a floresta está lá, esperando por nós, assim. E não precisa de nada conduzido, né? A não ser assim, tem um grupo de pessoas, não é um grupo, tem, sei lá, tem pessoas que elas foram se afastando de tal modo da natureza que elas têm medo da natureza. Elas se sentem inseguras, né? E o jeito que elas acessam a natureza, às vezes assistindo esses programas onde tem sempre uma cobra que pica e um escorpião que não sei o quê, isso vai alimentando esse medo dos ambientes naturais, né, preservados. Então, para essas pessoas é importante você ter ali alguém que conduza essa experiência e que traga essa segurança e que vá auxiliando... Que valorize de uma maneira segura, né? E que vá auxiliando essa pessoa a ir criando a própria intimidade. Mas se ela não está com esse medo, não precisa de nenhuma experiência, a sua própria experiência. Você vai num lugar lindo de natureza e aquilo te alimenta e não tem explicação. Tem explicação, mas não precisa ter explicação. Aquilo já é auto-reconhecido, né? Então... Muito bem, muito bem. Ó, eu vou guardar, eu vou lembrar desse bate-papo nosso, né? Que sempre tem a Mãe Natureza aguardando a gente com um colo generoso, né? Queria te agradecer demais, Mariana, para sua experiência, seu tempo, para passar para nós suas crenças, né, seus ideais. E a maneira, no fim, muito sensível, mas também muito simples, como você traz, as coisas que, escutando assim, parece óbvio que assim que tem que ser feito, mas por motivos que a gente aborda um pouco, não está acontecendo, mas que a gente tem que nunca descansar de fazer acontecer. Então, o Mundo de Amanhã trouxe para nós hoje uma grande encontro, né? Um grande encontro de uma pessoa que faz a diferença no dia a dia, que traz umas perspectivas para o mundo de amanhã. Sabe que o mundo de amanhã sempre procura acertar a lua, mas na crença que se não acerta a lua, a gente no mínimo fica no meio das estrelas. E hoje a vida nos presenteou um encontro com uma bela estrela, a Mariana, que trouxe todas as suas vivências. Até a próxima, muito obrigado.